Logo nas primeiras semanas do governo Lula, em janeiro de 2023, o escândalo do genocídio Yanomami foi amplamente discutido no Brasil. A contaminação e toda a desgraça criada pela invasão de garimpeiros no território Yanomami gerou indignação e mobilizou boa parte do governo federal. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Eu vim aqui assumir o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui. Eu vim aqui com o ministro do Desenvolvimento Regional e Combate à Fome, eu vim com a ministra da Saúde, vim com a ministra Sônia, que é a ministra dos Povos Indígenas, vim com o ministro da Justiça, vim com a presidenta da FUNAI, vim com os direitos humanos, vim com o meu companheiro ministro secretário-geral, vim com a minha mulher Janja, porque eu estou viajando amanhã para a Argentina, eu não queria sair do Brasil sem fazer uma visita, sabe, no território brasileiro. E quis Deus que eu viesse aqui. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. Isso foi o que Lula falou logo que tomou posse. Um ano depois, as ações necessárias para pôr fim ao garimpo dentro da terra indígena Yanomami não foram tomadas e a situação do garimpo continuava dramática. Então, no início de 2024, ele convocou os ministros para fazer uma reunião interministerial e afirmar novamente seu compromisso pela remoção dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. Pensa que essa reunião que eu convoquei hoje, vocês sabem que na sexta-feira do Natal eu já tinha feito uma reunião com quase todos esses ministros e ministras para a gente discutir a questão indígena no Brasil. Quando nós tomamos posse, em 2003, eu fiz uma reunião logo no começo do ano e fiz uma viagem a Roraima para que a gente pudesse discutir a situação de miséria que estava sendo tratado os indígenas Yanomami. Então, passado um ano, essa reunião aqui é para a gente fazer um balanço, se a gente conseguiu cumprir tudo que a gente já decidiu. Não, claramente não conseguiram cumprir quase nada do que havia sido prometido. Nós decidimos muita coisa, não sei se tudo foi decidido, nessa reunião aqui a gente vai definir se tudo foi decidido, e a gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Entendeu? Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Então, Lula faz um discurso para dizer o óbvio, que a questão da segurança da terra Yanomami é uma questão de Estado, mas, para nossa surpresa, agora, semana passada, o ministro da Defesa se manifesta justamente para afirmar o contrário, que a defesa da terra Yanomami não deve ser uma questão de Estado. Múcio defende que iniciativa privada atue na segurança da terra indígena Yanomami. Artigo publicado na revista Carta Capital, dia 7 de junho de 2024. O ministro justificou que o governo não dispõe de recursos para cuidar da segurança do território. O ministro da Defesa, José Múcio, defendeu, nesta sexta-feira, dia 7,
que a iniciativa privada atue na terra indígena Yanomami, alvo de garimpo ilegal e exploração clandestina de madeira. Ele justificou que o governo não dispõe de recursos para cuidar da segurança local. Nós ficamos lutando pela conquista de um território que nós poderíamos estabelecer que a iniciativa privada poderia nos ajudar na ocupação do território. O índio ganharia, defendeu o ministro durante participação no Seminário Internacional sobre Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia em Brasília. Ele ainda afirmou que isso já é feito em outros países. Esse modelo seria brasileiro? Não, esse modelo é americano. Las Vegas é dos índios. Não pender muito para um lado. Perdemos aqui o Vale do Rio Coutinho, que poderia dar energia para todo mundo, fazendo que o índio ficasse, inclusive, com parte do que se venderia dessa energia, a título de royalties. A exemplo que existe índios norte-americanos que lá eles exploram cassinos, né? Las Vegas. Aqui no Brasil poderia, nós somos contra cassinos, mas aqui poderia explorar isso, né? Temos um projeto na Câmara, o Deus sabe disso aí, que nasceu lá no Ministério das Minas e Energia, que permite ao índio, né? Ele que vai decidir. Se ele quiser, tudo que um fazendeiro faz no outro lado, ele vai poder fazer na tua terra. E se ele quiser garimpar, ele vai garimpar. Olha que loucura, olha que loucura. O ministro da Defesa está usando o discurso de Bolsonaro, de pegar o modelo de cassino de Las Vegas, dos índios americanos que tiveram sua cultura devastada, e quer importar para o Brasil, e é por isso que a gente não consegue acabar com o garimpo na terra indígena Yanomami. A gente se livrou do escroto do Bolsonaro na presidência da República, mas o ministro da Defesa está usando o discurso do Bolsonaro em relação aos garimpeiros. E aí, Lula, como é que é? A proteção das terras Yanomami é uma questão de Estado ou não? Quem é que está no governo? É você ou é Bolsonaro? O que esse ministro da Defesa ainda está fazendo aí? Que loucura! Esse modelo já funciona no mundo. Tirar os bandidos do processo e botar a sociedade para participar das áreas dos indígenas. Eles receberiam bem mais e as terras estariam preservadas, disse. Múcio comentou ainda que as operações do Exército são como enxuga-gelo e não resolvem a questão. Os desafios são permanentes. A gente vai, faz uma operação, não tem recursos para continuar e quando a gente sai, começa tudo outra vez, completou. Ainda mais que o Exército, sabe-se muito bem, é sócio dos garimpos em Roraima. E Lula vê um negócio desse e não faz nada. Aliás, a sociedade não fica indignada com a notícia dessa. Aí diz que combater o garimpo é como enxugar gelo. Sim, todos os problemas de segurança precisam ser atacados de uma forma permanente, né? A questão, assaltos à residência é como enxugar gelo? A gente vai parar de combater? Homicídio, né? Combater o homicídio é como enxugar gelo? Dá uma olhada, o Exército não consegue nem fiscalizar as fronteiras para evitar a entrada de mercúrio. O mercúrio que é usado no garimpo ilegal, como a gente vai ver na notícia a seguir. Garimpos usaram quase 200 toneladas de mercúrio ilegal para extrair ouro no Brasil. Artigo publicado no portal Roraima 1, dia 7 de junho de 2024. Novo levantamento indica que 185 toneladas de mercúrio de origem desconhecida podem ter sido usadas na extração de ouro em garimpos entre 2018 e 2022. Falhas e leniência na fiscalização podem ter permitido a entrada de quase 200 toneladas de mercúrio no Brasil para o uso na extração ilegal de ouro, especialmente na Amazônia. O Instituto Escolhas divulgou um novo levantamento que mostrou como a produção de ouro no país segue intimamente associada a atividades ilegais e, em especial, o contrabando de mercúrio. Olha, eu confesso que eu não tenho muita simpatia por esse Instituto Escolhas, não, porque eles trabalham com essa coisa de
de certificação de atividades ecologicamente destrutivas, né? Então eles falam contra a extração ilegal de ouro. Aliás, eles falam em produção de ouro. Como assim produção? Você não produz ouro, você extrai ouro, né? E criticam o ouro ilegal, né? Eu sou contra qualquer tipo de atividade mineradora aurífera, legal ou ilegal. Aqui na Volta Grande do Xingu, por exemplo, tem uma grande mineradora multinacional se instalando ali, que eu tenho medo de falar o nome dela, porque a última vez que eu falei o nome dela eu fui processado, né? Então, e eles trabalham legalmente. Então, legal ou ilegal é uma atividade perversa que ataca comunidades locais e não traz nada de bom para a sociedade. Mesmo sendo legal, ela polui muito, né? Mas vamos continuar ouvindo a matéria. De acordo com a pesquisa, o Brasil produziu 127 toneladas de ouro entre 2018 e 2022, volume que dependeria da utilização de 165 a 254 toneladas de mercúrio. No entanto, o Brasil importou legalmente apenas 68 toneladas do metal pesado no período. Como o Brasil não produz mercúrio, isso significa que algo entre 96 e 185 toneladas do metal podem ter origem ilegal. Como o OECO apontou, os dados dessa pesquisa são corroborados com uma série mais longa no tempo. Enquanto as exportações de ouro e as áreas dedicadas ao garimpo triplicaram nas últimas décadas, as importações oficiais de mercúrio caíram 78%. Isso também aponta para uma possível ilegalidade no comércio de mercúrio. Como é que essa quantidade gigantesca de mercúrio passou pelas nossas fronteiras, né? Né, José Múcio, né, ministro da Defesa? Como é que passou, né? Então o exército não serve para vigiar as fronteiras, não serve para patrulhar a terra indígena Yanomami. Para que serve o exército, então? Já que os garimpos não deixam de usar o produto para extrair o ouro. Esse dado preocupa porque revela uma enorme falha do controle oficial sobre o comércio de algo que representa um grave risco à saúde humana e ao equilíbrio ambiental, destacou Larissa Rodrigues, pesquisadora do Escolhas e uma das autoras do estudo. O Brasil precisa se comprometer com o fim do uso do mercúrio e, até que isso ocorra, o mínimo que se espera é um controle rígido sobre o mercúrio que ainda circula no país. Houve um processo de empoderamento, né, desses grupos que agiam ao arrepio da lei durante a gestão Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito em 2018 prometendo a esses grupos, né, que eles estariam livres exatamente das amarras da lei. O Bolsonaro falava que o Estado dificultava o crescimento, dificultava a exploração econômica, condenava aquela região ao subdesenvolvimento e por isso ele ia libertá-las disso, né? Vamos lembrar que Jair Bolsonaro, durante décadas de ação no Congresso Nacional, pregou exatamente isso, ou seja, pelo menos você não pode culpar o Jair Bolsonaro de propaganda enganosa. Ele pregou... Pois é, o Bolsonaro a gente não podia culpar de propaganda enganosa, mas o Lula a gente pode sim, porque o Lula prometeu e segue prometendo que vai acabar com o garimpo. Enquanto isso, vem o ministro da Defesa e diz que os índios Yanomami que construam cassinos nas suas terras e que se virem para defender o seu território. A gente enchia a boca para chamar Bolsonaro de genocida, e aí, vamos chamar Lula também de genocida? Né? Você pode falar que é o ministro da Defesa, mas isso aí é irrelevante, né? Ninguém atribui a ação de Israel ao ministro da Defesa de Israel e não chama Benjamin Netanyahu ninguém deixa de chamar Benjamin Netanyahu de genocida por causa disso. Quando é que a gente vai começar a chamar Lula de genocida por permitir a presença dos garimpos dentro da terra indígena Yanomami? E permitir que o seu ministro da Defesa siga dizendo agora que não é mais uma questão de Estado. Lula começou o ano dizendo que é uma questão de Estado. Aí vem o ministro da Defesa, diz que não é uma questão de Estado e fica por isso mesmo e ninguém liga. Quer dizer, tá todo mundo indignado com a questão aí do PL do estupro, mas o que é muito bom que fique mesmo, porque é um absurdo, mas os Yanomami morrendo contaminado por mercúrio de garimpo, ninguém faz nada. Foi exatamente isso. Ele pregava que indígenas
eram animais em zoológico, que indígenas comiam capim, ele comparava e sentia inveja da cavalaria norte-americana que causou um genocídio indígena no século XIX por lá. Então, assim... Quando eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Eu, por acaso, tive acesso a umas fotos essa semana. As fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. As imagens abalaram quando vinham do governo Bolsonaro, mas agora quando é no governo dele parece que não abalam mais, né? Porque, cadê, né? O ministro da Defesa fala uma coisa dessa e cadê você, Lula, para dizer que não? Ou seja, então eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados. O discurso de Bolsonaro é horrível, mas veja que Lula também é problemático, né? Ele diz que vai tratar os indígenas como se eles fossem seres humanos de primeira classe. Perceba? Como se fosse, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados. É bom. Como se fossem de primeira classe. E falando, Chico Demore, sobre coisas horríveis que o fascismo produziu, ou então que a extrema-direita produziu, a gente teve também resultados como, por exemplo, a situação Yanomami aqui no Brasil, né? É muito fácil chamar Bolsonaro de fascista, e eu acho que é mesmo. Agora, a gente está mantendo esse ministro da Defesa com um discurso fascista aí dentro também, que diz que os índios que se virem para fazer a sua defesa, né? A defesa do seu território. E aí? Quando é que a gente vai começar a jogar essa conta do genocídio Yanomami em cima também do governo Lula, que está mantendo o genocídio? São elementos fascistas que perduram aí dentro desse governo que a gente ajudou a eleger. Eu estou ficando cansado disso tudo. Faz tempo que a gente não fala a respeito disso, inclusive é lamentável, né, que isso saia da nossa pauta e só volte quando a situação está em extrema vulnerabilidade. Continua, na verdade, né? A gente vai falar a respeito disso porque o presidente Lula reuniu ministros no Palácio do Planalto e disse que vai tratar dessa crise humanitária entre os Yanomamis como uma questão de Estado. Pois é, e o ministro da Defesa acaba de dizer justamente o contrário, que a defesa do povo Yanomami e a retirada dos garimpos não deve ser uma questão de Estado. Como é que a gente fica? Eu tô cansado dessa coisa de que não pode criticar Lula porque depois enfraquece, aí vem impeachment, aí vem de novo a extrema-direita, mas Lula segue desenvolvendo o programa de Bolsonaro, mantendo o garimpo, ele tem um discurso superficialmente melhor do que o de Bolsonaro, mas e aí? Né? Construindo a Ferrogrão, aceitando o marco temporal como se ele fosse constitucional, apoiando o agronegócio. Qual é a grande diferença de Lula para Bolsonaro? Parece cosmética. Acho que a gente segue aí no mesmo regime e o fato é que o genocídio Yanomami continua. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.